Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do NEC, na cidade de Biel, na Suíça. Daremos continuidade ao estudo da Gênese, iniciando o capítulo 6º, Uronografia Geral. Temos aqui no livro a página 150, 126 da edição, é, que não é a segunda edição, eu não sei qual é a edição não, mas essa é a mais recente, 126, eu não sei de vocês, tá? Então, venham conosco. Bom, Terezinha, é conosco, porque eu acho que não existe aquele, a responsável aquilo, porque a responsabilidade é de todos nós, não é não? Se nós colocarmos, não, que vou estudar o quê? Não, Terezinha está lá, que Zélia está lá, que Antônio, que Não, Nilson está estamos. lá, aí fica É o muito grupo, fácil, porque é o é grupo, o né, Zé? grupo, é o grupo. Então, que possamos também estarmos interagindo dentro do contexto e não ficar divagando tanto, porque esse vídeo será baixado, será visto por outras pessoas e às vezes fica muito chato quando, assim, ficamos falando coisas que não tem nada a ver ou durante um certo tempo. Então, é conosco, gente. Terezinha, eu vou te Você dar. passa, me dá autoridade aí para eu poder, Na autoridade, essa é bronca, Terezinha. me dar permissão para. Eu não sei como é que chama. Já liberei a tela. Tá, tá, Vou deixar alguém como anfitrião, tá, gente? tá Quem bom. aqui tá, quem tá aí? Quem Então, sabe usar? é, podemos começar? Podemos, eu tenho que deixar alguém. Quem que pode? Quem é que sabe mais mexer aí no computador, gente? Ah, Lúcia! Lúcia tá entrando, gente. Pronto, podemos sim. Bom, então, Eu preciso é, sair, Zélia. Eu só vou ouvir. Tá certo. Tudo bem. Vai, Aninha. Beijo, gratidão. bom, Certo? antes de nós iniciarmos o capítulo sexto, eu achei melhor a gente ler um trechinho da introdução do livro A Gênese, tá? Eu só vou ler um trecho, não é a introdução inteira. Então, começando aqui. Não obstante, a parte que cabe à atividade humana na elaboração dessa doutrina, a iniciativa pertence aos espíritos, mas ela, a doutrina, não é formada pela opinião pessoal de nenhum deles. A doutrina é e só poderia ser o resultado do ensinamento coletivo e concordante dos espíritos. Somente com essa condição ela pode se dizer a doutrina dos espíritos. De outro modo, seria apenas a doutrina de um espírito e só teria o valor de uma opinião pessoal. Por que que eu coloquei isso? Porque o capítulo 6º, né, a uranografia geral, é a comunicação de Galileu Galilei através do Camilo Flammarion. Então, é a opinião de um espírito, né? Então, não está incluso, vamos dizer assim, na doutrina dos espíritos. Kardec colocou o ponto de vista desse espírito para explicar esse aspecto, né? Generalidade e concordância no ensino. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita, a condição mesmo de sua existência, de onde resulta que todo princípio que não tenha recebido a consagração do controle de generalidade não pode ser considerado como parte integrante da mesma doutrina, mas como uma simples opinião isolada cuja responsabilidade o Espiritismo não pode assumir. Então, nós temos que estudar esse capítulo, né, tendo sempre isso em mente. É a opinião de um espírito e veio através de um médium e não recebeu aquela concordância universal que Kardec sempre utilizou, né, para colocar como princípio doutrinário, né? Alguém quer falar alguma coisa aí nesse ponto aí? Eu acho que sim, ele colocou porque viu que era conveniente. Desculpa isso. Ah, que coisa boa, Edilson. Então, realmente é uma opinião do Galilei, mas é,
era o que estava, no caso ele com o espírito, é que estava condizente também, né? Fazer o quê? Era o melhorzinho, é Aí melhor. nós precisamos ver agora, Isso, né, Zélia, que a gente, por isso. isso que eu falo que esse estudo aqui, a gente precisaria fazer com pessoas, junto com pessoas ligadas à ciência, né, atual, né, com uma visão atual da ciência, para a gente ver o que está totalmente de acordo, que alguma coisa que já mudou, que a Uhum. ciência já evoluiu mais em algum aspecto, né? Eu não sei. A gente vai tentar fazer aqui nesse estudo, né, uma análise dentro das nossas limitações, né? Uhum, Certo? uhum, certo. Então, Boa vamos lá. tarde, Edilson. Antônio, você quer Quer colocar falar, Antônio? Eu desculpa, só, só acrescentando o que a Terezinha disse, que é óbvio da doutrina, é, isso aí não foi colocado como um princípio da doutrina, né? Uhum, É um princípio, e a doutrina jamais poderia fazer princípio em cima desse tipo de tema em que a gente é igual cego praticamente, né? uhum, E aí, acrescentando, diria para você, Terezinha, e para todos, que se nós realmente tivesse aqui um cientista bastante dedicado e espírita, uhum. lembremos disso, eles poderia fazer alguma penetração mais profunda em relação àquilo que nós conhecemos, que é quase zero à esquerda, né? Que nós não temos formação científica e tal, mas é sempre muito bom pensar isso, porque, na verdade, a questão da ciência aí seria, por não ser uma matéria doutrinária, um princípio, seria ótimo e ajudaria. Mas quando a gente fala nessa palavra ciência, cientista, academia, é sempre bom ter isso em mente, que, na verdade, nos paradigmas da nossa atual sociedade, academia e processo evolutivo, o espírito, essas questões sequer são abordadas pela ciência oficial, né? Cientistas, muitos, brilhantes, que nos deixam à vontade até para... Mas a ciência como tal, estruturalmente falando, academia, nem é tratada. Então, por isso que o Kardec falou lá na introdução do estudo da doutrina, no próprio livro dos Espíritos, eles não faria nenhum sentido a opinião deles, nem a favor nem contra, obviamente, né? É que Isso. Kardec sempre procurava colocar, né, a posição da ciência da época, né? Ele sempre procurava verificar isso. Ah, Então sim. é isso, né? Então é isso, Vamos. e também vamos fazer uma coisa, vamos trazendo também, vamos... Gente, aqui todos somos aprendizes, não tem ninguém melhor, não. Eu acho que quem se achar melhor, não sei, fica aí, é algo consciencial, né? Então, vamos trazer também, procurando pela internet, pesquisas, como eu procurei ver aqui também a própria, no que ele está se referindo, né? E que veio depois com Einstein. Está aqui. Cada um fazendo uma pesquisa, organiza. Gente, como nós havíamos conversado, somos um grupo, cada um contribuindo. Nós não somos astrônomos, matemáticos, bom, astrônomos, sei lá, mas queremos. Eu acho que todos estão aqui com um objetivo de aprendizado. Cada um dando o Isso seu mesmo. conteúdo, o seu ponto de vista, vamos chegar gradualmente, né, ao nosso objetivo de aprender. Pronto, Então, Teresa. podemos ir para o capítulo 6 agora? Certo, por favor. Então, vamos lá. Capítulo E quem 6. tiver também pesquisa, se tiver pesquisado o assunto, pode me avisar para compartilhar, que nós vamos compartilhar a tela, como eu também trouxe, viu? Eu também fiz uma pesquisa Isso, para ter ótimo. a visão de hoje, mas é assim, uma pesquisa pequena, e a gente sabe também que os próprios cientistas muitas vezes não concordam entre si, né? Um fala de Isso. uma coisa, o outro não concorda, explica de outro jeito. E com relação, por exemplo, ao tempo, eles não chegaram ainda a nenhuma conclusão definitiva, né? Pelo pouco que eu li. Mas vamos lá. Vamos lá. O espaço e o tempo. Várias definições do espaço foram dadas.
Eis a principal. O espaço é a extensão que separa dois corpos, né? Então, para se medir um espaço, nós precisamos ter duas referências, né? Para medir um espaço. Dela, certos sofistas deduziram que onde não houvesse corpos, não haveria espaço. Foi nisso que se basearam alguns doutores em teologia para estabelecer que o espaço era necessariamente finito, teria fim, né? Alegando que os corpos limitados a um certo número não poderiam formar uma série infinita, e que onde os corpos acabassem, o espaço também acabaria. Então, essa é uma definição, uma ideia, né, aqueles que Kardec chama em doutores em teologia, e que eles chegaram à conclusão, então, que o espaço tem fim, e não é infinito. Há ainda a definição de espaço, o lugar onde se movem os mundos, o vazio onde haja matéria, etc. Deixemos essas definições nos tratados onde jazem, porque elas nada definem. Né? Então, Kardec aqui, já, quando fala onde jazem, né, estão lá, paradas lá, porque elas não definem nada. Aqui tem uma nota, né? Nós vamos ver a nota agora. A ciência natural, oficialmente aceita na época, propunha um universo absolutamente vazio, sendo a matéria constituída de esferas sólidas ponderáveis, matéria observável, e imponderáveis forças, fluido elétrico, calórico, etc. Não existindo, portanto, possibilidade de movimento que não fosse mecânico. Então, era aquela ideia que havia, né, aquele conhecimento que haviam chegado no século XIX, na época de Kardec, que o Paulo sempre explica isso, né? A teoria do fluido cósmico universal, adotada pelas ciências do magnetismo animal e também pela doutrina espírita, considera o universo como pleno e uma falsa a hipótese das forças como sendo substâncias, pois essas seriam movimentos vibratórios do agente, como o som é um movimento vibratório do ar. Assim se pode compreender a recomendação de deixar a hipótese do vazio absoluto nos tratados científicos da época, porque eles diziam que havia o vazio, né, no espaço, sendo que a doutrina espírita vai falar que não existe esse vazio, não é? Alguém quer comentar sobre essa nota, alguma coisa? Oi, Terezinha, eu tenho aqui anotado que tudo são estado vibratório do fluido universal. E aí eu coloquei Mesmer, É, porque ele já aí foi, tratava assim, né? ele já tratava disso, é. Ô, Mais algum? Terezinha, deixa eu ler um Oi, trechinho no livro Cartas de uma Morta, acho que foi o sim. primeiro livro do Chico, né? A mãe dele fala sobre esse assunto. Então, eu anotei aqui no rodapé do livro, porque eu achei bastante interessante. Ela diz assim no livro: não existem vazios no universo. Todas as zonas interplanetárias estão repletas de vida em suas manifestações multiformes. Uma gota d'água encerra um universo infinitesimal, onde uma grande humanidade microscópica vive, trabalha e palpita. Olha que espetáculo! Bonito, né? Muito Esse bonito. livro é muito bacana, viu? Uhum. Muito bom. É porque os espíritos dizem que não há vazio, né? Está tudo preenchido por alguma coisa, não existe vazio no espaço. Bom, vamos continuando, então. Espaço é uma dessas palavras que representa uma ideia primitiva e axiomática, né? Axiomática que é evidente por si mesma, né? E que as diversas definições que se possa dar só serve para deixá-la obscura.
Todos sabemos o que é o espaço, e eu só quero estabelecer que é infinito, a fim de que nossos estudos posteriores não tenham nenhum obstáculo que se oponha às nossas investigações. Então, o Galileu aí está sendo bem categórico, né? E eu só quero estabelecer que é infinito. Então, o espaço é infinito. Ora, digo que o espaço é infinito pelo fato de ser impossível imaginar que tenha algum limite. E porque, apesar da dificuldade que temos de conceber o infinito, para nós é mais fácil de avançar eternamente no espaço pelo pensamento, do que nos determos em algum lugar qualquer, após o qual não encontraríamos mais extensão a percorrer. Então, agora ele vai dar, assim, uma explicação, né? Que a gente vai ter que usar a imaginação para entender. Falei que ela vinha? Aí, ó. Olha ela aqui, ó. É muito linda, mamãe. Linda, Terezinha. É, Só um instantinho antes de seguirmos. Como foi a Clarice, que eu vou chamar Clarinha, mencionou o primeiro livro de Chico Xavier se chama Parnaso de Além Túmulo. Parnaso de Além Túmulo, o primeiro, Isso, tá? Obrigada. É o Parnaso, obrigada. Nada. Rafaela, É, esse comentário sobre o mundo multidimensional, a ciência já reconhece. Então, ou seja, 200 anos, mais de 300 anos, eu acho, não sei quanto tempo, 200 anos, desculpa, minha matemática é terrível, 200 anos antes da ciência descobrir, já estava escrito nesse livro. Ou seja, ou se chama String Theory, a teoria do multiuniverso. Não existe um universo, né? Existem vários, String Theory. E um universo pode estar em cima do outro. Por isso que os espíritos, de repente, atravessam nosso corpo, a gente não sente. Porque é o multiuniverso no mesmo espaço. e o que a Rafa está falando, se referindo, é como nós havíamos comentado. Quando um espírito, se Kardec liberou esta mensagem, é porque ele sabia o porquê. Então, olha só o espírito de Galileu. Então, ele está lá no mundo, já veio com uma tarefa, reencarnar com uma tarefa. Chegou do mundo espiritual e abrangeu esse conhecimento, gente. Então, tá aí a verdade, entre aspas, né? Isso é a ciência lá do mundo espiritual, que ele está trazendo, e não vai passar, porque é a única, que justamente é a ciência da nossa pátria. O que aqui é tudo transitório, somos nós. Alguma coisa a mais? Continuarmos, e depois aí entraremos com as pesquisas, tá, Terezinha? Então, Eu acho melhor terminarmos. deixa eu ler essa espaço, parte, melhor. Não, a gente terminarmos. vai... É melhor terminarmos o espaço e o tempo para entrarmos com as atuais. Depois do espaço, eu já quero entrar com a pesquisa sobre o espaço. Ok. Depois a gente já não tem, tá bom? Tá, obrigada. Para imaginarmos o infinito do espaço, aqui que nós vamos usar a imaginação agora, né? Para imaginarmos o infinito do espaço, tanto quanto nos permitem nossas limitadas faculdades, suponhamos que, partindo da Terra, perdida no meio do infinito, em direção a um ponto qualquer do universo, com a velocidade prodigiosa de uma faísca elétrica, que percorre milhares de léguas por segundo, mal tenhamos abandonado nosso globo após ter percorrido milhões de léguas. Nós nos encontraríamos no lugar
onde a Terra nos pareceria sob o aspecto de uma pálida estrela. Então, a imagem que ele cria, né? Mesmo que a gente tenha percorrido milhões de léguas, é como se a gente não tivesse saído do lugar ainda. Por quê? Porque eu fiquei pensando, né? Como que a gente pode entender isso? Para a gente saber se a gente andou metade do caminho ou um terço do caminho, a gente tem que saber onde vai chegar. Se a gente não sabe onde vai chegar, a gente não tem como medir isso. E como o espaço é infinito, não tem fim, mesmo percorrendo milhões de léguas, é como se não tivesse saído do lugar, né? Aí ele continua. Um instante após, seguindo sempre a mesma direção, nós nos encontraremos entre as estrelas longínquas, mal perceptíveis da posição terrena. De lá, não apenas a Terra teria desaparecido da nossa observação, nas profundezas do céu, mas ainda o vosso Sol, em seu esplendor, ficaria eclipsado pela distância que nos separa dele. A distância é tanta que até o Sol já não dava mais para ver, né? Impulsionado sempre pela mesma velocidade do relâmpago, a cada passo que avançamos pela vastidão, atravessamos sistemas de mundos, ilhas de luz etérea, vias estelíferas, paragens suntuosas, onde Deus semeou mundos com a mesma profusão que semeou plantas nas pradarias terrestres. Ora, há somente alguns minutos que avançamos, e já centenas de milhões e milhões de léguas nos separam da Terra. Milhares de mundos passaram sob nossas vistas, mas ouçam isto, não avançamos em realidade um só passo no universo. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos 100 vezes seculares, e incessantemente, com a mesma velocidade do relâmpago, não teremos avançado um passo no universo. E o mesmo acontecerá, seja qual for a direção que tomemos, a partir de algum ponto desse grão invisível que deixamos e que se chama Terra. Eis o que é o espaço. Né? Eu peguei aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui, abaixo. Eu peguei aqui também, como nós falamos, né, que não, é uma opinião pessoal de um espírito, né? Mas, nesse ponto, ele está perfeitamente em concordância com o princípio da doutrina espírita, né? O Livro dos Espíritos, questão 35, Kardec pergunta, o espaço universal é infinito ou limitado? Resposta, infinito. Supõe-no limitado. Que haverá para lá dos seus limites? Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Aqui tem um comentário de Kardec. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação se coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há, e assim gradativamente até o infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Então, essa afirmação, né, de Galileu está perfeitamente em concordância com a doutrina espírita, né? Como Kardec colocou aqui no Livro dos Espíritos. E eu coloquei também, aqui também, aí deixa eu ver aqui,
Preciso achar, é aqui. Eu fiz uma pequena pesquisa, né? Não é uma pesquisa grande nem profunda, né? Num site, Mundo Educação. Então, aqui eles dizem o seguinte: o universo conhecido, agora é a visão atual, né? A visão de hoje. O universo conhecido possui dimensões que o intelecto humano não é capaz de absorver. O universo é o que há de mais fascinante para o homem. Sempre que observarmos o céu noturno, costumamos nos indagar sobre os segredos que ele nos esconde, o quão grandioso ele é e quais seriam as surpresas que ele poderia nos revelar. Mas, atualmente, com tantos equipamentos tecnológicos e depois de tantos avanços realizados pela astronomia, qual será o tamanho do universo conhecido pelo homem? Falamos de universo conhecido, porque o universo em si é praticamente imensurável, uma vez que ele está em constante expansão. De acordo com a sua idade avaliada, que é de 13,5 bilhões de anos, há também estimativas sobre o seu tamanho atual, que é de 150 bilhões de anos-luz. É preciso ressaltar que a velocidade de expansão do universo é muito superior à velocidade da luz. Dessa forma, só seria possível para o ser humano observar a área onde a luz tivesse chegado. Sendo assim, os astrônomos estão sempre observando a emergência de novas imagens do universo que vão sendo reveladas conforme a luz emitida por esses eventos chega até nós. Dessa forma, atualmente, segundo observam os astrônomos hoje, né? A área do universo observável é de 93 bilhões de anos-luz. Cada ano-luz é equivalente a 9, trilhões de quilômetros. Portanto, trata-se de algo que está muito além da nossa capacidade de imaginação. É interessante perceber também que tudo o que observamos no universo distante refere-se a algo que aconteceu há muito tempo. Por exemplo, a galáxia de Andrômeda, a mais próxima da Via Láctea, está a 2 milhões de anos-luz de nós. Isso significa que, ao observá-la, não estamos vendo como ela é hoje, e sim como ela era há 2 milhões de anos. Olha que interessante, né? Apesar de as estimativas afirmarem que ela ainda está do mesmo jeito. Os objetos mais distantes já observados pelo homem são os quasares, um dos mais fascinantes elementos do universo. Isso porque alguns deles estão a cerca de 13 bilhões de anos-luz de nós. Isso é quase a idade do universo. Isso significa que eles são os corpos celestes mais antigos já observados pelo homem e que podem conter informações sobre a origem do Big Bang. Ao que parece, quanto mais o homem conhece o universo, mais mistérios parecem surgir, evidenciando o fato de que a sua complexidade parece estar em constante expansão. É que eu vou ler só aqui no final, ó, esse aqui, só esse finalzinho. Não sabe exatamente o tamanho do espaço. É difícil determinar por causa do que podemos ver em nossos detectores. Medimos longas distâncias no espaço em anos-luz, né? Então, mesmo com esses aparelhos e tudo mais, ainda não chegaram à conclusão quanto ao tamanho. Eles não afirmam que é infinito, mas também não determinam se termina, né? Se tem um fim. Além disso, os astrônomos não têm certeza se o nosso... Não é isso. É isso, né? Eles não chegam à conclusão, né?
não afirmam que é infinito, mas não sabem a extensão, não chegam a uma conclusão quanto à extensão do universo. E isso nos dias de hoje, né, com os aparelhos avançadíssimos que existem hoje. Logicamente, essa é a opinião dessa pesquisa que eu peguei, né? Deve ter outras opiniões de outras pesquisas. Então, foi isso com relação ao tempo. Agora, vocês querem também falar sobre a pesquisa de vocês com relação ao tempo, para a gente só cuidar do tempo agora, depois a gente vai para do espaço agora, depois a gente vai para o tempo, né? Então tá, depois eu entro com o que eu pesquisei, que vai entrar com Einstein, tudo isso que ele está se referindo, né? Então acho melhor terminarmos isso. Porque em relação ao espaço em si, eu não pesquisei, não. Fiz um global. Tá bom. Melhor. Alguém quer acrescentar alguma coisa, gente? Eu queria fazer uma observação. Eu acho que, por mais que a ciência, dentro dos nossos limites, se desenvolva aqui na Terra, eu acho que nunca, assim, nos nossos tempos, a gente não vai ter uma resposta adequada mesmo a todas essas perguntas, porque o nosso cérebro, ele tem uma capacidade muito limitada em relação ao universo, né? Porque os nossos sentidos, eles são muito limitados. É como se fosse um computador que decodifica só um tipo de informação, um tipo de vibração. Então, como a Terezinha falou, é uma imensidão, né? A gente não tem nem capacidade de imaginar como é esse todo aí, a questão do tempo também, velocidade da luz, sem contar que existem outras constelações que não trabalham, não vivem na velocidade da luz, né? Então, eu acho que por mais que nos próximos séculos, eu acho, né, assim, minha opinião, vão ter muitas perguntas que ainda não terão respostas, né? De acordo assim de coisas que eu leio, né? Eu leio bastante coisas sobre o assunto, então essa também é a minha impressão, né? Não adianta a gente ter muita pressa para saber de várias respostas, porque é muito complexo, né? Mas aí acho que a gente está na luta aí, né? Para o que puder saber, o que for o que for para nós sabermos, né? Nós vamos saber. Que estiver adequado. Exatamente. 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 Foi muito bom a tua colocação, Lúcia. Por quê? Você está falando do cérebro, que não teria condições de abranger tudo isso. Olha, Exato. se nós não temos, isso que foi dito. Olha o que Galileu diz no item sexto, no item 6, ele fala assim, eu peguei aqui uma coisa que eu achei muito interessante. Existem questões, nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não saberíamos aprofundar e sobre os quais não poderíamos emitir senão opiniões pessoais, mais ou menos hipotéticas. Então, imagine, se eles não podem, e nós? Exato. Está no item sexto, Lucinha. Pronto, obrigada. Mais algum comentário, gente, sobre essa parte? Eu acho melhor discutir bem essa parte antes de passar para frente, né, Zélia? É verdade. Dentro das nossas limitações, a gente vai procurar entender o melhor possível, né? Eu também acho, porque depois vamos trazer do que nós, pela atualidade, vai ser mais complexo. Então, quem quiser realmente acrescentar seria ideal. Antônio. Eu só complementando o que foi dito pela Lúcia, na verdade, quando nós somos criados espíritos, quando nós somos individualizados espíritos a partir do princípio espiritual e no reino animal, no reino hominal, que é a última etapa desses reinos, o homem está destinado. Qual que é a nossa
Só para você ter uma ideia, qual que é o nosso fim como espírito? Fim último em termos de tudo. Perfeição, né? Hã? A perfeição. É o espírito puro, Uhum. que vai ser o mensageiro de Deus, vai ficar na presença dele e é responsável por tudo. Então, obviamente que não seria nem apenas quando a gente olha para a gente, nesse corpo que nós temos hoje, nosso cérebro, e até mesmo essa nossa essência espiritual, que é o espírito, nós somos espíritos, correto? E permanecemos no mundo espiritual e vindo e voltando. Essa coisa de entender esse processo vai longe ainda. Só que o espírito ele é criado, quando ele é criado, em potencial, a nossa essência é criada já em potencial para conhecer tudo isso. Só que aí vai além do cérebro, não é uma questão só do cérebro, que a gente não teria condições, não há cérebro que... Porque o cérebro é um organismo, é material, né? É o próprio espírito em si. Mas ele precisa de tempo, e sem falar do aspecto de que nada vai acontecer em termos desse potencial, se não for pelos nossos próprios esforços chegar lá. Então, realmente, a gente é muito, muito. Mas é a nossa essência espiritual que vai ter que evoluir, avançar, e com muito trabalho nós vamos chegar a entender essas questões. Mas isso aí, se a gente projetar em termos de tempo, não dá nem para pensar, fica até difícil pensar, né? Porque tem muito pela frente ainda. Nós vivemos num planeta que está aí, dentro das escalas dos mundos, ainda passando por um estágio mediano do nosso hemisfério planetário, onde temos o Sol, que é o nosso... Então, só para complementar, realmente é... Mas, felizmente, por causa dessa nossa essência espiritual, dessa semente que Deus, vamos dizer assim, metaforicamente falando, nós temos a certeza de que o potencial está lá e que nós vamos, com certeza, atingir tudo isso. Eu espero que vocês não tenham me interpretado errado, assim, uma forma negativa de dizer, seria muita pretensão de nós, de querer. Não foi nesse sentido que eu falei até em termos, nas questões científicas mesmo, né? Tem cientistas que falam, não existe vida naquele planeta, não deve existir porque não tem água, não tem carbono, não tem isso. Então, tudo numa percepção muito limitada, né? Como que o universo todo fosse formado da mesma consistência que nós somos, né? É nessa questão que eu falei. E também, como vocês sabem, né? Os conhecimentos atuais, e isso foram em todas as épocas, né? Os conhecimentos só chegam à massa de 50 a 60 anos, isso é comprovado, 50 a 60 anos depois que já foi descoberto, como o computador, é um exemplo. Computador, não me recordo muito bem qual foi o ano, que eu não sou muito boa de decorar números, mas eu li recentemente que o computador ele foi chegar à massa de 50 a 60 anos depois que já tinha sido descoberto. Quem usava antes eram os militares, eram as pessoas que, né, dirigem a Terra, enquanto a gente estava engateando ainda. Quando chegou, já estava bem processado, né, as informações que deveriam chegar até nós. Quer dizer, existem muitas, e em todas as épocas foi assim, muitas informações que já existem, que nós não temos acesso. Então, por isso, é um motivo também que retarda o nosso processo, né, de conhecimento. Porque o que a gente sabe é muito pouco, já tem conhecimento para lá de 50, 60 anos na frente. E, infelizmente, né? Infelizmente é assim. Nós pegamos só o final da linha. E isso foi desde sempre, né, Lúcia? Você vê aquela Desde luz desde os sempre, egípcios, sempre, né? desde sempre, com os faraós lá.
que Exato. falava lá que não sei que era vários deuses, mas na verdade eles falavam isso, mas acreditavam que eles sabiam que existia um Deus. Mas a massa não estava preparada e também não queria, ele não estava preparada, vamos dizer assim, eles diziam que ele não estava preparado para adquirir esse conhecimento. Então, eles sabiam, fazia essa experiência. Então, foi sempre, desde sempre, até hoje. E vai ser continuar assim. Exatamente, hoje mesmo, não só nas questões espirituais, mas questões científicas, né, e tudo que existe, astronômicas e tudo mais, que É na como, verdade está tudo interligado. é como disse o Antônio, nós estamos num planeta que ainda estamos saindo estamos adentrando a adolescência. Em termos de Exato. termos, e quando chegarmos a um certo nível, não teremos mais isso de ficar, eu quero ficar com um conhecimento, aquela pessoa ainda não está preparada, vai ser global. Uhum. Não vai, porque aí tem egoísmo, tem tantas coisas aí que nós sabemos, tem a política, tantas coisas que está embutido aí, né, Lucinha? É, Tantas outras O coisas. que o que é interessante, né? A gente vê, é, a gente estudando, lendo, né? Povos antigos, como o ser sempre teve essa ânsia de conhecer, né? De saber sobre o espaço universal, né? De olhar para o céu e querer entender, não é? Sempre teve isso, aqueles mais curiosos que procuravam, né, estudar de alguma forma. Eu assisti o filme do Ágora, foi muito legal, foi bem interessante. Não foi muito bem explorado o conhecimento dela, né? Mas foi bom o filme. Mas a gente vê lá o anseio de entender as coisas do universo, né? Mesmo sem aparelhos, mesmo sem, não é, com toda aquela limitação, mas a ânsia de conhecer o homem, o ser humano sempre teve isso, né? E com isso foi conquistando, né, gradativamente algum conhecimento, já lá civilização bem primitiva, já falando que a Terra não era o centro do universo, já entendendo isso, né? E tendo como observação para observar só os seus sentidos físicos, né? Mas fazendo cálculos, observando, né? Chegavam a uma conclusão. E eram combatidos, como ela foi, né? Ela foi sacrificada por causa das ideias avançadas dela. Mas o homem vai chegando. E fora isso, fora essa curiosidade natural, vêm aqueles espíritos, encarnam aqueles espíritos mais adiantados, né? Que já trazem esses conhecimentos, às vezes até de outros mundos mais avançados, né? Encarnam aqui e trazem, provocam um impulso nesse desenvolvimento, né? Desses conhecimentos. E realmente eles impulsionam, aí a humanidade ela avança nesses aspectos mais rapidamente com a ajuda, com o auxílio desses espíritos mais evoluídos, pelo menos mais evoluídos intelectualmente, né? Que vêm com esses conhecimentos. E assim a humanidade vai avançando. E nós temos hoje, né, até agora, né, até há pouco tempo, era o telescópio Hubble, né, que trazia, né, quantos anos esse telescópio está no espaço, mandando imagens, né, e auxiliou muito, muito, trouxe muita coisa para adiantar os conhecimentos. E agora tem esse muito mais moderno do James Webb, esse já está trazendo coisas fantásticas, imagens fantásticas do espaço. Isso aí vai dar um impulso muito grande no conhecimento do espaço, né? Esse outro telescópio aí super possante. E assim, né, a ciência vai chegando também, e hoje o povo hoje tem condições, se tiver curiosidade, se tiver vontade de aprender, hoje o povo tem condições de pesquisar muita coisa, né? Antigamente era mais difícil, mas hoje está mais fácil. Basta querer, basta ter curiosidade, vontade de aprender, vontade de conhecer, a gente vai. Mesmo dentro das limitações, a gente vai aprendendo alguma coisa, né? Que a gente está fazendo aqui.
Que conhecimentos a gente tem de astronomia? Mas a gente está procurando entender um pouquinho, não é? Um pouquinho, alguma coisa. Mas já, para nós, já ilumina um pouco a nossa mente, não é? Mas alguém trouxe alguma pesquisa sobre o espaço, as pesquisas atuais? Você pegou, Zélia? Mas é abrangente. É abrangente porque vai falar sobre o espaço e o tempo. Ah, tá. Vai entrar com a teoria da relatividade, que é Ah, tá. mais atual com Einstein. Então, acho que seria interessante terminarmos, ver a opinião do Galilei, para depois entrarmos no mais atual. O que você acha, Certo. Terezinha? Você não vai ficar Tudo muito. bem. Vamos então Nilcinha, pro, nada? Não? Que aí vamos poder vamos pro entrarmos na tempo? relatividade, porque ninguém aqui, como você falou, ninguém aqui é astrônomo. Ô, Célia, eu só acho que nós temos que lembrar, conforme a gente for estudando agora o 2, desse último parágrafo que Galileu escreve aqui, que eu achei que a gente fica pensando, né, aonde ele está querendo nos levar. Quando ele diz: se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos sem vezes seculares, e incessantemente com a mesma velocidade do relâmpago, não teremos avançado um passo no universo. E o mesmo acontecerá, seja qual for a direção que tomemos a partir de algum ponto desse grão invisível que deixamos e que se chama Terra. Então, o que ele está querendo nos dizer aí? Ele está entrando, o que ele está se referindo, está Eu acho explicado. que a gente tem que, eu acho que a gente tem que ir pensando agora no tempo para Isso. ver ao que ele está se referindo. Eu não vou dizer aqui o que eu acho, porque eu acho que a gente vai entrar no que Galileu fala um pouquinho depois. Ele vai ser mais fácil quando entrarmos no exemplo que eu fui buscar, Aham. pesquisar, aí fica mais fácil esse entendimento. Então Porque tá, vai ter que entrar na parte da relatividade, não tem jeito, temos que trazer para a parte atual. Aí vamos entender mais facilmente sobre É. isso. Pronto. então vamos ver, vamos aqui, vamos agora começar no item 2, né? Que é o tempo, não é isso? Tá. Deixa eu tirar isso aqui. Então, vamos começar, então, o item 2, o tempo. O tempo, como espaço, é um termo que se autodefine. Dele faremos uma ideia mais justa, estabelecendo uma relação com o todo infinito. O tempo é a sucessão das coisas. Ele está ligado à eternidade, da mesma maneira que as coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos-nos na origem do nosso mundo, época primitiva, em que a Terra ainda não se equilibrava sob impulso divino. Numa palavra, no começo da Gênese, né? na origem ali do nosso mundo. Nessa época, o tempo ainda não havia saído do misterioso berço da natureza, e ninguém poderia dizer em que época nos encontrávamos, já que o pêndulo dos séculos não estava ainda em movimento. Mas silêncio. A primeira hora de uma terra isolada soa ao timbre eterno. O planeta se move e então existe tarde e manhã. Além da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel. E embora o tempo prossiga para o bem dos outros mundos, para o bem dos outros mundos. Sobre a Terra, o tempo substitui a eternidade. E durante uma série determinada de gerações, serão contados os anos e os séculos. Vamos dar uma paradinha aqui? O tempo é a sucessão das coisas.
né? Ele dá o exemplo lá da manhã e da tarde, né? Por exemplo, a manhã, a tarde e a noite. Essa sucessão que determina o tempo, não é? Quando a Terra estava no início, né, na origem, o tempo ainda não estava sendo contado, vamos dizer assim, né? Ele fala aqui, não havia, o tempo ainda não havia saído do misterioso berço da natureza, porque ainda não havia o quê? A sucessão das coisas. Não havia ainda, por exemplo, a sucessão da manhã, da tarde, da noite, o dia de 24 horas, a Terra girando em torno do seu eixo, né? Ainda não havia isso, porque ainda estava tudo em formação, né? Aí ele fala: a primeira hora de uma terra isolada soa ao timbre eterno. O planeta se move, então existe tarde e manhã. Aí começa, vamos dizer, o funcionamento, né? O processo da Terra se movimentando, e aí começa a surgir a manhã, a tarde, a noite, o dia de 24 horas, a, 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 a circunvolução, né, do planeta em torno do Sol, começa todo esse mecanismo onde já pode se contar, vamos dizer assim, falar com as minhas palavras, se contar o tempo, porque existe a sucessão das coisas. Aí começa a contagem do tempo, né? Além da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel. Então, o tempo só se pode contar no mundo material, no mundo físico. Fora do mundo material, fora é a eternidade. É a eternidade, né? Além da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo prossiga para o bem dos outros mundos. Sobre a Terra, o tempo substitui a eternidade, né? Na Terra existe o tempo, e durante uma série determinada de gerações serão contados os anos e os séculos. Então, gostaria que alguém também comentasse essa parte aí. Na verdade, nós precisamos desse tempo, né? Essa ideia de tempo que nós temos nesse mundo tridimensional, né? Não sei se Sim. você leu isso nos seus estudos. Nós precisamos, né, desse limite Sim. como uma teoria, como se fosse um início e um fim, né? Os Uhum. anos também, acho que eu já falei em outras vezes, também os calendários, né, não eram feitos, não era a quantidade de anos que nós temos hoje, né? Então é muito difícil também para saber realmente qual é o tempo, né? Qual é a idade, né, da Terra, por exemplo. Não sei se você já O tempo em cada cultura, né, tem a sua contagem, né, tem o seu calendário, né, não. que E difere, também né? agora, desculpa, agora tem umas novas pesquisas que ainda estão abrangendo mais ainda essa questão do tempo, porque foram encontrados, né, material, resquícios, por exemplo, instrumentos que diria-se que fosse um martelo, instrumentos altamente, como é que eu posso dizer, coisas específicas, né, que eles dizem que só poderia ser feito com uma aparelhagem muito sofisticada. E esses instrumentos encontrados, eles são instrumentos que são mais antigos do que o tempo dos dinossauros. Sim. Então, já se deduz, né, que existiam outras civilizações antes dos dinossauros que, porventura, poderiam ser até uma civilização mais capacitada intelectualmente do que a nossa. Então, aí a questão do tempo ainda abrange mais ainda, né? Porque se a gente não consegue nem acompanhar bem o tempo dos dinossauros, que dirá um tempo antes dos dinossauros. Mais alguém para comentar? Nilce, Mas então,
aonde fica a ciência dos espíritos que nos colocam o ensinamento de que a Terra iniciou primitiva? Como é que a ciência pode dizer isso, né? Pelo estudo dos espíritos, que nós estamos ensinando, a Terra tem seu caminho. Inicia como primitiva, depois ela vem para planeta de provas e expiações, e depois ela inicia seu processo para regeneração. Como é que pode se dizer que antes dos dinossauros havia uma civilização mais, digamos, inteligente? Está um contrassenso ao que os espíritos estão nos ensinando. Isso que a Mas, Lúcia falou. mas eles também falam, né, que eles encontraram também resquícios de bombas atômicas. Não. De onde eles tiraram isso? Eu não sei, eu não sei, não concordo com isso. Não sei. Pode ser que o que os espíritos falam pode ser dessa São civilização que espíritos, né, iniciou Lúcia? nessa terra. São Hã? espíritos superiores que regem o movimento de evolução da Terra. São eles que vieram nos trazer os ensinamentos, por isso é a doutrina dos espíritos superiores. Então, está completamente em contradição com os ensinos deles. Então, eu não concordo com essa teoria. Porque não é o ser humano que vai me dizer algo que afirme contra um pensamento superior, como é os espíritos superiores. Precisaria ver qual é essa pesquisa, né? Onde está Eu baseado, vou né? procurar saber e vou trazer. É melhor, Por isso, porque por isso que é bom, todas as vezes que houver uma pesquisa, Terezinha, tira aí, por favor, minimiza, por favor, porque se eu mexer, tá entrando como se fosse um lapisinho, aí eu tô com medo de fazer alguma coisa. peraí que eu Por vou isso que tentar. sempre é bom minimizar. Por isso que todas as pesquisas, onde quer que seja, livros, trazer a biografia, da onde foi. Porque nós vamos também trazer, como a Lucinha falou, para analisarmos. Uhum. Tira aí, por favor, Terezinha, só Eu tô tentando. Aqui, agora que eu Olha, descobri por onde é. exemplo, aqui, eu fui buscar essa pesquisa e a primeira coisa que eu faço, mas é por quê? Depois, até mesmo, assim, "Ué, onde eu encontrei isso? Eu vou e pego o site. Vocês estão vendo aqui, gente? É bom sempre Vocês estão vendo na tela? perguntar de onde tirou, né? Então, eu vou assim, onde eu tirei isso? Quem foi? Quem foi a pessoa? Aí eu vejo que foi um site responsável por essa parte da física, que fala escrita por, aí tem aqui Exacta Educacional, e tem até para o Instagram, tudo. Então, aí eu sei da onde foi, quem disse, quem está afirmando Porque isso. não fica no ar, né? A gente Fica no não. ar e não tem lógica, porque é da mesma forma, aí sim, a opinião de Zélia. Ah, Kardec disse isso. Onde está dizendo Kardec? Em que livro? Não, mas Kardec afirmou que é mesmo? Por favor, você poderia me dizer qual é o livro? Qual é o livro? Em que capítulo? Hã? Porque não fica assim, fica chato. Não é chato. Eu às vezes até me perco, porque se nós estamos estudando ainda mais um assunto tão importante como esse aqui e complexo, é muito complexo, que nós não somos profissionais. E quando vamos ver, Lucinha, poxa, Lucinha, foi tão interessante aquilo que você viu? Aonde foi? É Nilce. Não, Nilce. Nilce falou que não. Vamos ver, vamos trazer estudo, gente. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém, não. Sim, Eu posso dar minha Antônio? contribuição? Por favor. Antes, Antônio, que levantou a mãozinha primeiro. Então vamos lá, Depois a Antônio. Clarice. Por favor, Antônio. A minha é muito modesta. É mole? Fala, Antônio. Não, eu já falei uma vez, Clarice, eu quero deixar a vez para você, eu falo depois, por favor. Então, vamos deixar. Então, Não, agora. talvez até você já tenha lido as obras que eu vou citar. Eu li o livro Sapiens, é de um autor judeu, e que ele faz uma tremenda pesquisa sobre o planeta Terra,
E agora, no último dele, chamado Homo Deus, ele faz referência a 4 categorias de seres humanos, que é o Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens e o Homo Deus. Eu queria saber por que Homo Deus. Então, esse Homo habilis, eu fui até na minha pesquisinha aqui, enquanto eu lia, foi assim, ó, surgiu há 2,5 milhões de anos, é a primeira espécie a confeccionar artefatos a partir de fragmentos de rocha. O Homo ergaster foi o primeiro a ter proporções corporais e características físicas próprias de que somos atualmente. Então, depois dessa denominação de Homo habilis, tem o Homo sapiens, o Homo erectus e o Homo, agora, mais recentemente, o tal do Homo Deus. É esse aqui, Então, Clarice, é esse, de é repente, esse, assim, é um dado, esse livro mesmo. é O esse, primeiro Homo dele Deus. foi Sapiens. Uhum. É Sapiens. é um livro assim, Só Homo sapiens ou excepcional. sapiens? Ou sapiens? Só Sapiens. Tá. São 2 livros assim incríveis, incríveis de ser lido. Mas eu penso assim que a gente não pode muito fugir aqui da nossa leitura, do Isso. nosso exercício, Uhum. buscando coisas que já sucederam. Eu sou dessa opinião. Negócio de ficar, vai lá, vai aqui, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. Então, aqui está Entendeu? na Mas tela, assim, a eu quis gente, quem trazer essa estiver. contribuição aí, que é um livro, são Ótimo. 2 livros que valem muito a pena ser lido e fonte assim fidedigna. Uhum. Então É é do isso, gente. Yuval Noah. É. É muito simples a minha contribuição. Ela fala da base da nossa humanidade. Não, não. Aqui, é ele, não é ele? Yuval Noah. É esse É. daí mesmo. Pronto, então tá aqui, gente. Quem quiser, Vale uma muito. breve história da humanidade. Aqui, ó. Estão vendo? Pronto. Sim. Também acho, viu, ô Clarice, nos basearmos aqui e observarmos o conteúdo, como nós estamos fazendo aqui, e seguirmos, cada um fazendo a sua pesquisa até dentro do conteúdo, como nós estamos tentando Eu, fazer, né? aí eu tenho assim uma preocupação de me basear em Kardec, porque eu não tenho capacidade para ir muito longe, né, nesses assuntos. Então, eu fico com Kardec, eu fico mais tranquila, mais segura, não é? E outras coisas que vão surgindo aí, a gente deixa para mais tarde ver, para analisar, ver se tem alguma comprovação, ver se tem alguma lógica, né? Mas, para mim, o que me dá segurança é ficar com Kardec mesmo. Acho sim, mas cada um tem o seu ponto de vista. Sim, cara, eu não Se estou Clarice criticando ninguém, eu estou falando de estou mim. dizendo, não, tá tudo certo. Então, dentro Então, do mesmo Kardec, porque diz, quando Clarice. Kardec deixou o espiritismo em Isso, aberto, porque ele falou assim, exatamente. conforme vocês vão evoluindo intelectualmente, moralmente, e cientificamente, tecnologicamente, outras informações chegarão. E Exatamente. essas outras informações Muito chegarão por bem. esses autores inspiradíssimos, não mais por Kardec, não mais por espíritos, Isso. mas são livros que você lê, você fala, cara, o cara psicografou esse livro aqui, É. né? E Kardec Mas, mesmo enfim, disse que teríamos que seguir a ciência, o Com progresso certeza. da ciência. Então, sim, é. se ficássemos só com ele, estaríamos contra o que ele mesmo disse, É. né? Eu vejo assim, Zélia, eu também procuro ver o que falam hoje e tudo mais. Só que a gente precisa tomar aquele. Porque Kardec diz o seguinte, tem uma frase dele que eu até decorei, que eu acho tão importante. Ele fala assim: o Espiritismo está longe de ter dito a última palavra quanto às suas consequências, porque com relação aos seus princípios, ele é inabalável, porque estão assentados sobre fatos. Então, tudo que vem de novo, tal, a gente tem que analisar com relação aos princípios. Se há um desdobramento, um prolongamento, né? Porque Kardec não teve tempo de ver tudo. Tem muita coisa que ele não teve, né, tempo para
para estudar, para analisar, para colocar. E as coisas vêm, os assuntos vêm, a humanidade evolui, os conhecimentos aumentam, né? Então, a gente tem que acompanhar isso, com certeza. Mas a gente sempre ter os princípios como fundamento, né? E segundo Kardec, ele diz, os princípios são inabaláveis, porque estão assentados sobre fatos. Então, esse desdobramento, essa coisa que vem aí, como a Nilce observou bem, né, com relação a essa ideia aí, né, que a nossa amiga trouxe. Bom, isso aí não está de acordo com aquilo que os espíritos dizem, né, da evolução do nosso planeta, né? E isso está como princípio, né, como um dos princípios da doutrina espírita, essa E evolução, essa classificação nessas do duas planeta. obras a gente encontra muita coisa do espiritismo, conceitos, princípios, Sim. sobretudo a questão da carne, a produção de grãos e outras coisas também, comportamento e relação pai e filho. É um tratado, viu? Vale a Muito pena. bom. Minha filha tem esse livro, eu vou pedir emprestado para ela. Vamos seguir, gente? E Obrigada, aí, Clarice. Foi ótima essa sugestão, ótimo. Deixa eu ver o que está agora. Acho que está aqui. Viu, Zélio? Eu cedi a minha vez para Clarice, mas Entendi. não me tirei da lista, não, por favor. Não, gente, na verdade, foi muito importante o que a Clarice disse, e foi sem querer, ceder a vez para ela, foi providencial, por causa da menção dela do livro. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: entenda uma coisa, nós somos espíritas. E espírita é um povinho danado, porque eles não aceitam as coisas assim se não tiver uma. E nós estamos aqui estudando sobre a égide da doutrina espírita. Então, toda contribuição aqui é mais do que válida, a gente aprende, não há dúvida quanto a isso. E quando houver alguma questionamento de um ponto ou de outro, e aqui eu vou me referir para a Lúcia, viu, Lúcia? A primeira colocação que você fez, quando você falou do espírito e do cérebro, eu entendi perfeitamente, você falou coisa apropriadamente, só que, tanto é que eu acrescentei, tá? Agora, voltando mais recentemente, a última colocação sua, depois a fala da Nilce e a colocação da Clarice. Clarice, o meu filho tem 38 anos. Ele aprendeu Espiritismo de uma forma bastante apropriada, que foi, eu fazia, juntamente com meu esposo, estudo no centro, mas eles é que dirigiam os estudos, não éramos nós. Quando eles enroscavam, perguntavam para o que você acha, em inglês ainda, porque isso aqui nos Estados Unidos, né? E o centro, inclusive, tinha objeção a isso. Eu achava que o jovem não devia estudar inglês. Não, como que absurdo, a língua aqui, nossa, é português, mas nós estamos na América. Olha só como as coisas são. Então, dito isso, ele cresceu, ele tem todo meio, ele falava, pai, eu não consigo, esse troço para mim é tão assim que não tem como questionar, porque é tão racional, Mas você sabe o que aconteceu agora? Depois da universidade, ele é computer science, ele é agnóstico. Não sei se vocês sabem o que é agnosticismo, agnóstico, mas agnóstico, trocando em miúdos, é uma palavra chique para aquele cara, as pessoas que têm um ceticismo avançado, mas isso não quer dizer que são céticos, né? Que são escépticos, nada disso. Imagina, eu sou, como é que é? Agnóstico. Ele me deu esse livro de presente, os 3 volumes. Esse cara é um geninho, o Yuri Harari, é assim que ele é conhecido. Eu assisti dezenas de palestras sobre ele. Para fazer uma longa história curta, eu li a metade do primeiro volume, falei, filho, eu tenho tanta coisa para ler, para estudar, dá isso aqui para alguém, tem tanta gente que quer ler, porque esse cara é um gênio, ele é cético, ele não admite a existência de um Deus, ou de um ser superior, por aí você já imagina o que pode vir depois disso, né? O homo dele não tem nada a ver com ciência, viu, Clarice? Não faz parte da estrutura, porque para você ir atrás desse homo erectus, homo disso, aquilo, qualquer site aí de ciência, no desenvolvimento da história da humanidade, dos achados arqueológicos, tem toda essa desenvolvimento. Smithsonian,
por exemplo, site, tem tudo lá. Isso aí tem trocentos sites que é isso. Agora, esse homo Deus dele aí não tem nada a ver com ciência, como não tem nada a ver com como não tem nada a ver a partícula de Deus, que é o bóson Higgins, tá? Que aí já estamos falando de ciência, já estamos falando de coisas muito mais avançadas, física quântica, relatividade, que é zero, você começa a falar relatividade, aí a cabeça vai pirar aqui de ver mesmo. É bom nem que fale agora, vou deixar mais para o final. Agora, uma coisa só, primeira coisa que eu queria dizer para nossos estudos, para a gente não ter problema. Se alguém fala alguma coisa que vai de encontro com aquilo que eu entendo, entendi, coloquei, não vou, por favor, não vamos se sentir ofendidos, isso aqui é um estudo da doutrina. E aqui agora, eu vou para a Clarice, o que a Clarice disse. A Clarice falou a coisa em princípio. Em princípio, que significa exatamente doutrina. A doutrina espírita é uma doutrina acabada? Sim ou Não, não? não. É. Aí, É? eu vou nem deixar você responder. Ela é uma doutrina acabada porque ela é uma doutrina que foi feita, concluída com um corpo de princípios. Ela não é dona da verdade. Ela não Sim. deu a última palavra. Tá? Ela não fez isso, mas ela é tão arrogante, entre aspas, que ela já fala na introduçãozinha do primeiro livro que a ciência não tem nada a ver com isso, porque a ciência nem toca nisso, nem admite a existência do espírito. O que a ciência vai falar sobre isso? Então, a doutrina espírita, como com um corpo de doutrina e de princípios, ela é completa. Eu ainda digo mais que isso, ela abarca o universo. Não é coisa que nós sabemos que ela não sabe, não é coisa que nós vamos ter que saber, que sabe daqui a 1.000, 1.000.000 de anos, que está lá já. Por exemplo, a Lúcia fez referência aí a 200 anos. O que é isso, 200 anos? Então, nós temos que começar a entender isso para ver as coisas dentro da doutrina, quando a gente fala de espiritismo e Kardec. A primeira coisa, espiritismo é Kardec. Tudo mais pode contribuir, mas não é doutrina espírita. A gente tem que entender isso para começar a ver a doutrina em termos de princípios. E a colocação da Nilce foi exatamente nesse sentido. Em princípio, Lúcia, o que a Nilce falou logo depois da sua segunda colocação está 100% correto, no meu entendimento, porque ela falou em termos de princípios. Porque a doutrina coloca mais ou menos aquilo onde chegou, que se tem a resposta ou não tem, e ela passou da ciência. Nossa ciência de hoje, não foi de 200 anos atrás, não. A ciência de hoje está se arrastando pelo chão para chegar perto dos conceitos, dos princípios que o Espiritismo avançou. Então, isso não é uma coisa extraordinária, não é uma. Entendeu? Então, veja bem. Agora, só para concluir, para não ir longe demais, que eu estou dizendo com isso que o livro do Yuri Ares, essa série de 3 livros, tudo que ele fala é dispensável, é ruim, não presta por causa disso, porque ele não acredita num ser superior, coisa parecida. Quantos são os espíritos que não acreditaram nisso e depois ele vai. Não, pelo contrário, faz parte do processo de conhecimento. Vejamos a história da ciência. A ciência erra mais do que acerta, gente. O que é princípio inquestionável dentro da estrutura científica do nosso paradigma atual foi feito já cota lá atrás. Muitas descobertas que nós vivemos em função hoje, 24 horas por dia, disseram que o cara era louco, que era isso, que era aquilo. Então a gente tem que entender isso para não se assustar com determinadas coisas, entendeu? Só para dizer, e para o nosso benefício aqui do estudo, vamos ficar de mente aberta. E se fala uma coisa aqui, você fala assim, todos vocês falam, eu não concordo com isso. Eu falei, tá bom, então vou ver. Vou andar um pouco mais para ver isso aí e tal. Não, peraí, Tem gente que não Clarice, aceita, Clarice, entendeu? depois do início vai ser a Nilce, aí você entra, Clarice, por favor. O que o Antônio falou dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que são universais, e isso abrange todos os mundos criados. Não é a Terra que vai iniciar no primitivo e em sequência, e depois vai para todos os mundos. Por isso ele é um princípio fundamental. Todos eles passam por esse processo. Isso é bom a gente ter clareza, na nossa mente. Clarice. Antônio, eu gostei muito da sua avaliação, porque eu estou lendo esse livro sozinha, meu filho não leu,
O primeiro, de fato, eu parei na metade. Agora, esse Homo Deus, eu queria saber por que esse título. Logo no princípio ele dá a resposta. E eu estou muito satisfeita com assim as pesquisas que ele traz e que vem de encontro a muitas coisas que o Paulo também trouxe aqui nos nossos encontros, né? Mas vou seguir com a leitura. Mas é isso aí. Independente dele crer em alguma coisa, embora ele seja um judeu, né? Mas valeu muito a sua colocação, agradeço. Vamos Podemos continuar, continuar? Terezinha? Vamos Vamos continuar. lá? Vamos. Transportemo-nos agora ao último dia desse mundo, a hora em que, curvada sob o peso da velhice, a terra será apagada do livro da vida, para não mais reaparecer. Então, a sucessão dos acontecimentos termina. Os movimentos terrestres que medeiam o tempo se interrompem e o tempo para de existir. Então, para o planeta, né? O tempo para de existir, porque não existe mais a sucessão das coisas, né? A vida do planeta termina. Essa simples exposição das coisas naturais que dão nascimento ao tempo o mantém e deixam que se extinga, basta para mostrar que, do ponto de vista em que devemos nos colocar para nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai de uma nuvem no mar e cuja queda é medida. Tantos mundos na vasta extensão, tantos tempos diversos e incompatíveis. Fora dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões e preenche passivamente, com sua luz imóvel, a imensidão dos céus. Imensidão sem bordas, sem bordas, né? Quer dizer, não tem um fim, né? Não tem um limite. Eternidade sem limites. Tais são as duas grandes propriedades da natureza universal. Continuo lendo ou vocês querem que pare aqui? Vou continuar lendo. Continua, Terezinha. O olhar do observador que penetra, sem jamais encontrar obstáculo, as distâncias incomensuráveis do espaço, é o mesmo do geólogo que examina além dos limites das idades, ou que desce às profundezas da eternidade, onde ambos se perderam um dia e trabalham em concordância, cada um em sua direção, para adquirir essa dupla noção do infinito, extensão, que é o espaço, né, e duração, que é o tempo. Nessa ordem de ideias, será fácil conceber que o tempo, não sendo senão a relação das coisas transitórias, e dependendo unicamente das que são mensuráveis, se considerarmos os séculos terrestres um a um, juntaremos milhares e milhares para formar um número colossal, que nunca representará mais que um ponto da eternidade. Ele usou o mesmo critério, né, do espaço para falar do tempo, né? Mesmo que milhares e milhares e milhares de séculos, né, não passou um ponto na eternidade. Da mesma maneira que milhares de léguas somadas a outras milhares de léguas são apenas um ponto na extensão do tempo. Assim, por exemplo, estando os séculos fora da vida etérea da alma, poderemos escrever um número tão longo quanto o equador terrestre e nos supormos envelhecidos esse número de séculos sem que, na realidade, nossa alma tenha um dia a mais, né? Porque a alma também, né, não tem fim, né? Para a alma não existe o final também. E somando a esse número indefinível de séculos, uma série longa como daqui ao Sol, ou maior ainda,
E se nos imaginássemos vivendo durante uma sucessão prodigiosa de períodos seculares, representados pela soma de tais números, até que chegássemos ao fim, o inconcebível acúmulo de séculos que pesaria sobre nossa cabeça seria como se não existisse, pois restaria sempre diante de nós a eternidade inteira, né? Sempre falando dessa infinitude, né? Tanto do espaço como do tempo. O tempo não é mais que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de nenhuma medida do ponto de vista da duração. Para ela, não há começo e nem fim, tudo é presente. Se séculos de séculos são menos que um segundo perante a eternidade, qual a duração da vida humana? Eu assisti um filme um dia desse, um filme antigo, foi feito em 1955, esse filme em branco e preto, e fala da viagem no tempo, né? Assim, uma fantasia, né? Claro. Mas tem uma definição de tempo ali que eu achei interessante, né? Até foi uma coincidência, né? A gente estudando isso e eu assisti esse filme, foi ontem. Então, ele fala assim, para ele tentar explicar o tempo e a relatividade do tempo, né? Ele fala assim, eu estou num barco, num rio, estou navegando nesse rio. Aí eu passo num trecho que tem muitas pedras ali no rio. Eu tenho que desviar meu barco das pedras. Nesse momento que eu estou passando nesse trecho, aquele trecho é o presente para mim. Lá na frente tem uma curva. E eu não sei o que tem depois da curva. Lá é o futuro. Aí eu navego mais um pouco, passo a curva e vejo que lá, nesse trecho, tem troncos no meio do rio. E eu tenho também que desviar dos troncos. Aquele local que tinha as pedras é o passado. Esse local dos troncos é o presente. Mas tem outra curva e eu não sei o que tem depois da curva. Aí lá é o futuro, né? Aí eu navego mais um pouco, chego, passo a curva e vejo lá que tem uma plantação diferente na margem do rio, umas flores bonitas, tal. É o presente. O lugar das pedras e do tronco é passado. Agora, se eu estiver num avião olhando esse rio lá de cima, tanto ao local das pedras, dos troncos e das flores, tudo é presente. Eu estou vendo tudo ao mesmo tempo. Aí ele tentou explicar o tempo, eu achei bonita a explicação, achei interessante, né? Aí é tudo presente, eu estou vendo tudo ao mesmo tempo, é tudo presente, né? Então é isso. Nilce, Se alguém quiser comentar, né? Agora esse trecho que nós lemos ainda, agora. Aqui no capítulo 16 da Gênese, na teoria da presciência, Kardec fala exatamente isso, Terezinha, só que ele fala do homem colocado sobre uma alta montanha. É o ponto de vista, né? Isso, observando a vasta extensão da planície. É muito bonito, vale a pena dar uma lida nisso aqui, porque ele fala exatamente isso, porque ele encerra o item 2 dizendo para o homem que está sobre a montanha e que segue vendo o viajante, tudo isso é o presente. Ao presente. Ponhamos Isso. que esse homem desça ao pé do viajante e lhe diga: a tal momento ireis encontrar qual coisa, sereis atacado e socorrido. Ele estará lhe prevendo o futuro. O futuro fica para o viajante. Para o homem da montanha, esse futuro é o presente. Esse texto, o ponto de vista, tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, tem um artigo que ele fala só disso, chama o ponto de vista. O nome do artigo é esse. É muito bom esse artigo. É Evangelho, capítulo 2. É muito bom esse texto, ponto de vista. Está sem som, Zé? bom, eu acho que
não tem como seguirmos, porque tem algumas coisas aqui para serem conversadas dentro da parte atual. Sim. Aqui ninguém, como já falamos, não é nenhum expert. Então, existe pesquisa, sim, no que nós estamos falando na relação à ciência. Quando sempre me refiro, é à ciência, né? Que é isso que, pelo menos, é o que nós estamos aprendendo, que será sempre desenvolvido. Isso quando eu me refiro, é à ciência. Porque o que nós aprendemos sobre o mundo espiritual é o mundo dos espíritos. Como é que nós vamos explicar? Eles que vão trazer para nós. E eu prefiro que continuemos na próxima semana, porque são só 4 minutos, não tem como. E para debatermos sobre, eu vou aqui mostrar para vocês, sobre justamente o que ele tem falando sobre a teoria da relatividade, que está tudo aí, como eu falei para a Nilcinha, que vai falar sobre essa parte dos corpos dentro no mesmo espaço, e que dá o exemplo lá que a Nilcinha ficou falando sobre aqui, ó, no final. Ele dá um exemplo muito bom. Então, temos que, eu acho que está aqui, é atual. Você vê que o Einstein, ele nasceu, foi até que eu queria saber, ele nasceu em 14 de março de 1879. É o que tem, por enquanto, de mais atual em relação a isso. Do que nós estamos falando de tempo, espaço, que vai se desenvolver, né, gente? Ele é um dos que nos trouxe. Então, eu vou deixar o site aqui. Vamos, para quem estiver interessado, Eu vou querer entrar sim. Põe o link para a gente. vou colocar, sabe por quê, Terezinha? Para nós ficarmos justamente conversarmos sobre isso. É bom, Porque é o sim. tempo e o espaço, tudo que nós vimos aqui, gente. Só que dá volta tá atualizado. Tá lá, viu? Vai colocar no grupo, então, Zélia? Já está. Tá ok. Zélia, eu Aí. tenho que sair daqui um Não pouquinho. tem problema, viu? não. Tudo bem. Tá ok. Já está, vocês estão vendo? No grupo, tá? Então, vamos parar com a nossa gravação, que falta 1 minuto, e continuaremos na próxima semana. De acordo? Hã? Tá De certo? acordo. Tá Então, certo. até a próxima semana, gente. Gratidão. Deixa eu ver aqui. Não posso parar se eu não saio, né?